Olá, eu sou Nicole e juntamente com meus colegas Guilherme, Letícia e Isabela, nós vamos apresentar um trabalho sobre o estresse pode mesmo nos deixar doente. Você já passou por alguma situação, algum período que você estava estressado e você pegou alguma gripe ou resfriado muito facilmente? Ou você já viu falar sobre o estresse deixar as pessoas com alguma doença cardíaca? Isso pode mesmo acontecer? Isso é verdade? Por que isso acontece? Então, nesse trabalho a gente vai te explicar um pouquinho sobre isso. Então, pessoal, o responsável pelo estresse do nosso corpo é um hormônio chamado cortisol. Ele é responsável tanto pelo estresse que é mais da mente, que é o mais conhecido, né, o que mais falamos, que é quando a gente tem muito trabalho para fazer ou tem muitas provas em uma semana, mas também ele é responsável por lidar com o estresse físico, que é caso a gente tenha algum machucado, se a gente sofrer algum acidente, é também o cortisol que atua aí. O cortisol ele é um hormônio esteroide, que significa que ele é feito a partir da molécula de colesterol que a gente tem no nosso corpo. Ele é produzido pelas glândulas suprarrenais, que, como o nome já diz, elas ficam ali em cima do rim, onde é que está apontado na imagem. E o modo dele funcionar no nosso organismo é que primeiro a gente tem que ter o estímulo estressante, que pode ser uma briga na família, pode ser muito trabalho, pode ser uma semana cheia de provas, pode ser uma situação de ameaça, que a gente se sinta ameaçado, ou também pode ser uma coisa física, pode ser um acidente de carro, pode ser um machucado, pode ser uma doença. Então, isso faz com que o nosso corpo libere o cortisol para lidar com essas situações. E o cortisol, por sua vez, ele aumenta a quantidade de glicose que a gente tem disponível no nosso corpo. Isso faz com que a gente tenha mais energia para lidar com essa situação. Então, é literalmente deixar o nosso corpo pronto para ação e lidar com essa situação estressante. Bom, então como é regulado o cortisol no nosso corpo? O ciclo circadiano é o nosso relógio biológico interno e ele é o responsável. Tendo cerca de 24 horas, ele guia os nossos processos fisiológicos ao longo do dia e da noite e com isso regula a produção e liberação do cortisol. Aqui vemos um gráfico que mostra as variações dos níveis de cortisol durante o dia. Observe os picos matutinos e as quedas noturnas. Ao longo do sono, mais perto pela manhã, os níveis vêm subindo continuamente até terem um aumento abrupto quando acordamos. Esse aumento serve para nos preparar para o dia que vem pela frente, com desafios e estresse. Já com o passar do dia, os níveis de cortisol vão decaindo, ainda com pequenos picos, até ter uma queda acentuada de noite. Isso é uma parte importante do processo de relaxamento e recuperação do nosso sono. Com isso, é importante manter o ritmo circadiano do cortisol alinhado com o ciclo natural de luz e escuridão, fundamental para a saúde e bem-estar do nosso corpo. As consequências do estresse. Então, o estresse no nosso corpo ele acaba acontecendo várias outras coisas como resposta para lidar com esse estresse. Uma das coisas principais que acontece é o aumento da glicose, porque para lidar com esse estresse, o nosso corpo ele vai precisar de mais energia e ele obtém essa energia produzindo mais glicose. Se tu tem uma rotina estressante ou lida com o estresse constantemente, vai fazer com que tu constantemente tenha um nível de glicose aumentado no teu corpo e isso pode causar desenvolver diabetes com o tempo. Já aumenta a frequência cardíaca, a gente nota até mesmo quando a gente passa por uma situação estressante e o nosso coração acelera, por exemplo. Isso faz com que se tu tenha constantemente passa por situações estressantes, tu constantemente vai ter um aumento da frequência cardíaca, dentre outros problemas, que pode causar, por exemplo, infartos. Já a redução do sistema imunológico, ela acontece porque quando tu passa por uma situação estressante, o teu corpo naquele momento não vai precisar não vai precisar, por exemplo, lutar contra algum agente infeccioso, por exemplo, e teu sistema imunológico ele vai reduzir. Se tu constantemente está lidando com estresse, o teu sistema imunológico ele vai estar trabalhando uma capacidade reduzida e vai fazer com que tu pegue infecções mais facilmente. Por exemplo, se tu tem alguma situação de estresse, alguma prova, alguma coisa, provavelmente pode acontecer que tu desenvolva alguma herpes ou, por exemplo, pegue mais facilmente resfriados, porque a tua imunidade vai estar mais baixa.
Então, agora uma pergunta para instigar a nossa discussão. Você já tomou algum anti-inflamatório? Conhece algum desses que estão no nosso slide? Sabe para que servem os anti-inflamatórios? Os anti-inflamatórios devem ser utilizados apenas para o tratamento de lesões e infecções, mas muitas vezes isso não acontece, porque esses medicamentos, alguns, são de venda livre, então as pessoas compram e mal utilizam eles ou utilizam excessivamente. Os anti-inflamatórios eles são divididos em duas classes, os corticosteroides e os não esteroidais. Os corticosteroides eles são compostos similares ao cortisol e os não esteroidais eles não vêm de compostos que são substrato de colesterol, que nem o cortisol, que é produzido naturalmente no nosso corpo. Então aqui a gente consegue ver a molécula do cortisol à esquerda e as moléculas químicas desses medicamentos. Eles são muito similares e por isso têm efeitos parecidos no nosso corpo. Então, a gente utiliza eles para efeitos anti-inflamatórios, né? Mas o uso excessivo desses medicamentos tem suas consequências, e são consequências similares ao estresse, porque o estresse excessivo, ele vai nos causar o aumento de cortisol no corpo. Então, aqui a gente vai falar de algumas características, sintomas que a gente pode ter com o uso excessivo de anti-inflamatórios, que é a hiperglicemia, como a gente já tinha comentado anteriormente, com estresse, que pode causar a diabetes, o catabolismo de proteínas, que vai causar essas estrias na imagem, e a perda muscular. Também tem a distribuição anormal de gordura, que a gente vai ter o acúmulo de gordura na região cervical, que vai ser a corcova de búfala, e no rosto a gente tem o rosto em lua cheia, que é essa distribuição anormal da gordura no rosto. Vamos ter o metabolismo do cálcio, que vai causar osteoporose, aumento de pressão, como a gente já tinha falado, que vai causar problemas cardiovasculares e redução do sistema imune. Então dá para perceber que o uso de anti-inflamatórios indevidamente vai nos trazer estresse e ainda causar consequências similares ao estresse. Então é isso, muito obrigada, até!